Olá, boa noite, meia-noite e 35, seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Supremo começa a negociar conciliação sobre demarcação de terras indígenas. E na Venezuela, a autoridade eleitoral diz que entregou as atas das votações à Justiça e declara a vitória de Nicolás Maduro. Agora, no JR. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. Em visita ao Chile, o presidente Lula afirmou que o Brasil vai se tornar a 8ª economia mundial neste ano. O presidente ainda apresentou propostas a empresários no evento com o presidente chileno, Gabriel Boric. A gente vai ao vivo com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Quais são esses projetos, hein? Boa noite, Camila. Lula e Boric participaram de um fórum empresarial e no evento, com representantes do empresariado dos dois países, Lula convidou os chilenos a participarem do novo programa de aceleração do crescimento e reforçou o compromisso do governo brasileiro com a responsabilidade fiscal. Para Lula, o Chile pode ser a porta de acesso ao Pacífico dos produtos brasileiros, enquanto o Brasil pode ser a saída das exportações chilenas para o continente africano. Lula disse ainda que o Brasil caminha para ser a 8ª economia mundial. No ano passado, o Brasil ficou na 9ª posição entre as economias do mundo no ranking do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Camila. Obrigada, Yuri, pelos detalhes. E o Supremo Tribunal Federal começou nesta segunda-feira a tentativa de conciliação sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, aprovada ano passado pelo Congresso e contestada pelo governo e por entidades ligadas aos povos originários. Foi a primeira reunião da comissão especial criada por determinação do ministro Gilmar Mendes, relator de ações no Supremo contra a lei que estabeleceu que os indígenas só têm direito às terras que ocuparam ou passaram a disputar até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A norma foi aprovada no fim do ano passado pelo Congresso, em resposta a uma decisão do STF que considerou a tese inconstitucional. Diante do embate sobre o tema, o ministro suspendeu todos os processos judiciais para tentar um acordo. Este tribunal jamais admitirá solução que não contemple a observância da Constituição Federal. A comissão especial é composta por indígenas, representantes do governo, do Congresso e de estados e municípios. As audiências devem ocorrer até 18 de dezembro, mas na abertura da reunião, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que se não houver consenso de forma rápida, a Corte vai voltar a decidir sobre o tema. Vamos esperar algumas semanas para nós vermos se há avanço ou perspectiva real de se chegar a um acordo. Se não houver essa possibilidade, nós vamos retomar a votação pura e simplesmente. A procrastinação não é a opção que está posta na mesa. Moradores fizeram um protesto em uma comunidade do Rio após a morte de 2 pessoas durante uma festa. Uma das vítimas é um adolescente de 13 anos que estava comemorando o aniversário. A gente vai ao vivo com o Leonardo Ack, que tem os detalhes. Léo, o que a polícia já sabe sobre esse crime? Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Olha, o tiroteio começou quando traficantes ligados ao Comando Vermelho invadiram a comunidade em Vila Isabel, na zona norte do Rio. A área é controlada por traficantes rivais e, por isso, começou a troca de tiros. O Guilherme Souza de Assis, de 13 anos, que festejava o aniversário dele, foi baleado e morreu no hospital. A outra vítima é Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, que voltava do trabalho e também foi atingido e não resistiu. O ataque aconteceu na noite de domingo. Em protesto contra as mortes, nesta segunda-feira, os moradores da região fizeram barricadas com fogo e um túnel precisou ser fechado. A polícia controlou a situação, ninguém foi preso. Camila. Obrigada e boa noite.
Há mais de 4 meses, os bombeiros trabalham para combater os incêndios na região do Pantanal. Preocupa bastante a situação por lá. A mata seca, as altas temperaturas e o vento forte espalham o fogo rapidamente e, claro, dificultam a ação das equipes. Atualmente, são pelo menos 7 queimadas monitoradas por satélite, principalmente no noroeste de Mato Grosso do Sul e na fronteira com a Bolívia. A operação para proteger os biomas do Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica já dura 125 dias. Vamos falar agora da situação na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral do país, similar ao TSE aqui no Brasil, entregou nesta segunda-feira à Suprema Corte da Venezuela as atas das eleições presidenciais. A autoridade eleitoral afirmou que Nicolás Maduro foi reeleito e agora pede que o tribunal certifique os resultados depois das denúncias de fraude. Também nesta segunda, o candidato Edmundo Gonçalves Urrutia e a líder opositora Maria Corina Machado publicaram uma carta em que pediam aos militares para que se coloquem ao lado do povo. Depois da divulgação do documento, o Ministério Público venezuelano anunciou a abertura de uma investigação contra os dois. Diversos países já reconheceram Edmundo Gonçalves como o vencedor das eleições da Venezuela, entre eles os Estados Unidos. O Brasil ainda aguarda mais detalhes sobre as atas eleitorais. Agora vamos falar sobre Olimpíadas. Nesta segunda-feira, Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo de Paris e se tornou a brasileira com mais medalhas da história. O talento de Rebeca começou em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi no ginásio municipal que ela embarcou nesse sonho de ser ginasta. No ginásio municipal, o treino foi cheio de alegria nesta segunda-feira. O solo em que a história da maior medalhista olímpica do Brasil começou também é a base de outras centenas de meninas. O efeito Rebeca fez a procura pelas aulas no ginásio disparar. Eu vi ela nas Olimpíadas de 2021, aí eu mostrei para minha mãe e eu fiquei tão feliz de ver ela. Eu gostei tanto que, nossa, eu quase gritei de tanto que eu gostei dela. Rebeca Andrade começou a treinar aqui aos 4 anos. A primeira treinadora dela forma novos talentos até hoje e já reconheceu o potencial de Rebeca logo nos primeiros treinos. Aí eu fiz alguns testes nela e naquele dia eu falei ainda para uma professora que estava do meu lado, acho que caiu no nosso ginásio uma futura Daiane dos Santos. Júnior Fagundes também treinou Rebeca nos primeiros campeonatos. Hoje não tem como a gente descrever, é um sentimento de alegria, dá vontade de sair gritando. Dedicação, disciplina e muito treinamento. Esses são os requisitos básicos para quem quer ser atleta. Mas tem um outro elemento que faz tanta diferença, a motivação. Um dia a Rebeca Andrade se inspirou em grandes exemplos da ginástica para seguir esse caminho. Hoje é ela quem inspira o sonho de tantas meninas. Quero chegar até onde ela chegou e até dar um nome também por algum exercício, se eu conseguir. Ela é muito boa, é por isso que eu quero ser muito igual a ela. As reverências a Rebeca começaram no pódio em Paris e se estenderam Brasil afora. O presidente Lula parabenizou a atleta. O Flamengo, atual clube da ginasta, publicou uma série de postagens para homenageá-la. Até a vencedora do Oscar, a atriz americana Viola Davis, fez questão de celebrar a conquista do ouro da ginasta. No mundo e no Brasil, Rebeca é sinônimo de orgulho. Rebeca, a maior atleta do Brasil! E a gente termina essa edição do Jornal da Record com mais um pódio verde-amarelo. A surfista Tati Weston Webb conseguiu agora há pouco mais uma medalha de prata para o Brasil. Em uma disputa acirrada, num mar calmo e poucas ondas, Tati acabou perdendo para a americana Caroline Marks, atual campeã do mundo. E foi por muito pouco. A diferença entre as pontuações foi de poucos décimos, 0,2. Apesar de não ter conseguido o lugar mais alto no pódio, Tatiana fez história também ao garantir a primeira medalha olímpica para o surf feminino brasileiro. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins agora também nas plataformas de áudio. Você fica com o programa Entre Linhas. Boa noite.